E aí, pessoas, ótima noite a todos vocês. O texto de hoje, ele está em Mateus, capítulo 6, e o versículo é o 33. E esse texto, ele é conhecido da maioria de vocês, e o texto fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Galera, a reflexão sobre esse texto, ela não é no sentido material ou financeiro, mas em diversos outros sentidos. A gente vai ampliar um pouco o texto. O porquê que eu falo isso? Geralmente, galera, quando a gente olha para o texto, a gente tende a achar que esse acréscimo é somente no sentido material, ou seja, Deus ele vai trazer para mim bens materiais ou riquezas, propriedades, só que o texto fala que todas as demais coisas, e quando o texto diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, a gente pode colocar aqui como acréscimo a fé em primeiro lugar. Ou seja, a partir do momento que eu busco Deus em primeiro lugar, eu tenho um acréscimo da minha fé, da minha comunhão com Deus, que de fato é o que importa nessa nossa jornada. Eu acho que todos vocês que estão assistindo o vídeo, que irão assistir, o nosso compromisso, o nosso foco é justamente no reino de Deus. E para a gente alcançar o reino de Deus, ou ser transformado, a gente precisa primeiro ter fé de que Deus ele está ao nosso lado e ter fé também de que os propósitos e os desígnios dele serão cumpridos nas nossas vidas. Então a gente vai ter justamente esse acréscimo da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. A gente vai ter também um acréscimo de felicidade, porque a verdadeira felicidade, a fonte desse contentamento, ele não é externo ou ele não advém de pessoas. Esse contentamento e essa felicidade que o cristão goza vem justamente dessa comunhão com Deus, ou desse buscar a Deus diariamente. E aí, galera, eu sei que eu estou indo um pouco na contramão do mundo, da sociedade na qual estamos inseridos, porque essa sociedade, e não só a sociedade de hoje, mas quando a gente faz aí uma leitura da sociedade ao longo dos anos, as pessoas buscam prazer justamente nas coisas terrenas, nos bens materiais, busca prazer no outro, e quando a gente tem de buscar essa felicidade, esse contentamento nas coisas que são passageiras e que são efêmeras, a gente tende a não ter um preenchimento, um contentamento que de fato possa nos manter de pé. Então é isso, tá, galera? A mensagem de hoje, eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar longo. Então a ideia aqui desse vídeo é que você busque o reino dos céus em primeiro lugar. E aí talvez você pergunte como que eu faço isso. Primeiro, através da leitura, e eu falo dessa leitura diária. Você precisa ter um devocional, além da Bíblia, que acho que é a fonte primária de todas as coisas, onde você vai se deleitar diariamente. É bom você ter um devocional e assistir também vídeos no YouTube que edifique a sua fé. Ou seja, acordou pela manhã, a primeira coisa que você deve fazer é a sua oração, depois a leitura da palavra de Deus, e sempre pedindo para que Deus abra o seu entendimento, abra o seu coração para que você possa compreender a mensagem que Ele tem para você. E galera, eu garanto a você, se você se dedicar e buscar Deus em primeiro lugar, você vai ter uma vida próspera, mas eu falo próspera, não necessariamente no sentido material, mas no sentido espiritual, de você desenvolver uma comunhão íntima com Deus, e frente às batalhas que você enfrenta, frente aos ataques, você vai se manter de pé, porque você vai estar firmado na rocha. E aí eu falo, não
que os bens materiais, essa prosperidade financeira, ela não vai acontecer. Mas o foco é o seu relacionamento com Deus, é a sua comunhão com Deus, é justamente essa busca por uma renovação da sua alma para que você possa alcançar o reino dos céus. Eu acho engraçado que o Cláudio Duarte ele fala, e foi algo que eu sempre trouxe para a igreja, e aí quando eu pregava nesse sentido, os irmãos tinham uma certa resistência, e a mensagem é: Davi foi próspero, foi rei de Israel, Davi tinha servos e servas subordinados a ele. A gente vai ter ali os patriarcas, Abraão prosperando, se tornando dono de escravos, de ovelhas e cabras. Os descendentes dele, Isaac, Jacó, também serão pessoas prósperas, pessoas que alcançaram riquezas e bens materiais. A gente vai ter Salomão. Quando a gente olha a Bíblia, a gente tem aí uma gama de personagens bíblicos que prosperaram financeiramente, ou seja, as bênçãos de Deus, diferente do que muitos pastores e pregadores, influenciadores dizem, ela não é só no sentido espiritual, mas ela é no sentido financeiro também. Deus, como dono de toda a prata, dono de todo o ouro, dono de toda a riqueza desse mundo, ele quer, pode e vai nos abençoar. Lógico que exige aí uma preparação no tempo dele, mas que você entenda que as riquezas e bens no plural, materiais, faz parte da nossa vida, é essencial, e Deus quer nos outorgar essas prosperidades também, mas a finalidade primeira, o foco principal deve ser justamente na comunhão e na renovação da nossa alma, para que possamos ser pessoas íntegras de caráter e pessoas éticas. E aí as outras coisas nos serão acrescentadas, como diz o texto.